No vídeo de hoje, vamos falar sobre funções exponenciais. Digamos que tenhamos a seguinte representação algébrica: f de x igual b elevado a x. De modo geral, podemos definir as seguintes características. Se a base b for maior do que 1, teremos uma função classificada como crescente e poderemos ter a seguinte representação geométrica. No entanto, se a base for um número entre 0 e 1, ou seja, 0 menor que b menor que 1, teremos uma função que poderá ser classificada como decrescente e teremos o seguinte comportamento geométrico. Observadas essas características, iremos agora construir alguns gráficos de funções exponenciais. Exemplos. Construa os gráficos das funções reais abaixo. Item A. f de x igual a 2 elevado a x. Podemos construir o gráfico dessa função com o seguinte procedimento. Vamos construir uma tabela para x e y. Para x, utilizaremos os números -1, 0 e 1. E agora substituímos esses números lá na função original. E aí ficamos com 2 elevado a -1, que vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 2. Substituindo 0, ficaremos com 2 elevado a 0, que é igual a 1. E substituindo 1, ficaremos com 2 elevado a 1, que é igual a 2. Traçamos o eixo x e o eixo y. No eixo x, marcamos os números -1, 0 e 1. O -1 resultou em 1 sobre 2. Marcamos a bolinha aqui. O 0 resultou em 1. Marcamos a bolinha aqui. E o 1 resultou em 2. Marcamos essa terceira bolinha. Por estes três gráficos, construímos a nossa função exponencial, que terá este comportamento. Observem que a base da função era um número maior do que 1. Logo, a função é crescente. Item B. f de x igual, entre parênteses, 1 sobre 2 e elevado a x lá fora. Iremos construir a nossa tabela. Marcamos x e y. Para x, iremos utilizar os números -1, 0 e 1. E agora substituímos esses números na função. Substituindo o -1, ficaremos com 1 sobre 2 elevado a -1. Iremos inverter a base e ficaremos então com 2 sobre 1 elevado a 1. Ou seja, simplesmente 2. Substituindo 0, ficaremos com 1 sobre 2 elevado a 0. 1 sobre 2 elevado a 0 resulta em 1. E substituindo 1, ficamos com 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, simplesmente 1 sobre 2. E agora temos condições de construir o nosso gráfico. Traçamos o eixo x e o eixo y. No eixo horizontal, utilizamos os números -1, 0 e 1. O número -1 resultou em 2. Marcamos a bolinha aqui. O número 0 resultou em 1. Marcamos a bolinha aqui. E o número 1 resultou em 1 sobre 2. Marcamos a bolinha aqui. Como inicialmente, a nossa função tem uma base que está entre 0 e 1, ou seja, 1 sobre 2, que equivale a 0,5, podemos já classificar a função como decrescente. E esperamos este comportamento geométrico aqui que vamos traçar, sendo este o gráfico da nossa função. Item C. f de x igual 2 elevado a x menos 1. Na nossa tabela, iremos utilizar os números -1, 0 e 1. Substituindo o número -1, ficaremos com o seguinte: 2 elevado a -1, menos 1. 2 elevado a -1 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, menos 1. 1 sobre 2 elevado a 1
pode ser escrito como 0,5 menos 1. E 0,5 menos 1 totaliza em menos 0,5. Substituindo o zero, 2 elevado a 0 menos 1. 2 elevado a 0 resulta em 1. Ficamos então com 1 menos 1. E 1 menos 1 resulta em 0. Substituindo 1, 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 resulta em 2, menos 1. E 2 menos 1 fica 1. Como a base da nossa função é um número maior do que 1, já esperamos uma função exponencial crescente. E agora vamos construir o nosso gráfico. Traçamos o eixo x, traçamos o eixo y. No eixo x, utilizamos os números menos 1, 0 e 1. O menos 1 resultou em menos 0,5. Marcamos a bolinha aqui. O 0 resultou em 0. Marcamos a bolinha aqui. E o 1 resultou em 1. Marcamos a bolinha aqui. Sabendo o comportamento geométrico da função exponencial e tendo esses 3 pontos marcados no plano cartesiano, podemos efetuar a construção do gráfico. Teremos o seguinte gráfico nessa situação. Item D. f de x igual a 3 elevado a x menos 2. Nessa situação, temos uma característica diferente. O nosso expoente não é apenas x. Ele é x menos 2. Portanto, não iremos utilizar na tabela os números menos 1, 0 e 1. Vamos fazer um outro procedimento. Antes de construir a tabela, iremos pegar aquele x menos 2 que está no expoente e iremos igualar ele a 0. Ficamos com x menos 2 igual a 0. Ou seja, x igual a 2. Este 2 será o número que iremos utilizar no meio da nossa tabela. Marcamos o 2 e pegamos um número antes dele, 1, e um número depois dele, o 3. E agora vamos substituir na função inicial. 3 elevado a x menos 2. Então ficaremos substituindo 1 com 3 elevado a 1 menos 2. Ou seja, 3 elevado a menos 1. Isso quer dizer que podemos escrever entre parênteses 1/3 elevado a 1. Ou simplesmente 1/3. Substituindo 2, ficaremos com 3 elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 é 0, então ficamos com 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é 1. E por fim substituímos o 3. Ficamos com 3 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 resulta em 1, então ficamos com 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 3. Com estes pontos determinados, podemos traçar o nosso gráfico. Construímos os eixos x e y. No eixo x, utilizamos os números 1, 2 e 3. O número 1 resultou em 1/3. Marcamos a bolinha aqui. O número 2 resultou em 1. Marcamos a bolinha aqui. E o número 3 resultou em 3. Marcamos a outra bolinha aqui. Podemos perceber que a base da nossa função é 3, logo é um número maior do que 1. Portanto, esperamos uma função exponencial crescente. E por meio desses 3 pontos, construímos a nossa função exponencial. De modo geral, o gráfico das funções exponenciais pode ser construído utilizando estes procedimentos. E esse foi nosso vídeo de funções exponenciais. Espero que tenham gostado e até a próxima!